pessoal, nosso tema de hoje é alterações posturais. Vou falar um pouquinho para vocês quais são as alterações posturais mais comuns ou as principais alterações. E basicamente falando, vou falar sobre a coluna vertebral e explicar um pouquinho sobre aonde cada alteração é influenciada ou onde cada alteração ela ocorre com mais ênfase, beleza? Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre as alterações posturais. Então a alteração postural ela ocorre devido a um estilo de vida, né, incorreto, pensando na postura, na maneira como você se senta, na maneira como você fica por mais tempo durante o dia. Então vamos pensar hoje na pandemia. Estamos numa pandemia e muita gente trabalhando em casa. Então as pessoas sentam errado, deitam errado ou até mesmo se mantêm numa postura totalmente errada que muitas vezes nós nos sentimos confortáveis, né? Então vamos pensar no sentar numa cadeira. Então senta de uma forma que você sabe que é errado, né? Visualmente vendo, não está uma postura não correta, porém se torna confortável estar sentado daquela forma. Só que isso por um período longo pode estar acarretando em alterações posturais e prejudicando algumas situações aí do seu cotidiano. Então uma pessoa com uma alteração postural, né, com bastante ênfase ou uma alteração postural bem acentuada, ele vai ter problemas. E esses problemas acarretam no desequilíbrio, em dores constantes, né, e na falta de posicionamento. Então ele vai se posicionar, né, numa postura correta e ele vai sentir dor. Por quê? Porque o corpo já está habituado numa postura inadequada e quando ele se coloca numa postura adequada, ele se sente mal ou com dor ou desconfortável, porque o corpo já acostumou uma postura desconfortável para desenvolvimento, né, motor aí, mas para ele tá confortável, só que ele não está percebendo que está sendo uma degradação contínua aí no seu organismo. Beleza, pessoal? Então agora é importante que vocês conheçam um pouco sobre a coluna vertebral, né? Que em seguida eu vou estar passando para vocês as alterações consideradas principais que ocorrem nessa coluna vertebral aí diante do que a gente acabou de falar aqui, que é má postura, hábitos diários aí, beleza? Então aqui na coluna vertebral nós temos subdivisões de vértebras, tá? Então eu vou falar para vocês de 3 subdivisões de vértebras, 3 tipos de vértebras, que são as que nós vamos falar as alterações específicas sobre elas, tá bom? Então nós temos aqui as vértebras cervicais, abaixo das vértebras cervicais temos as vértebras torácicas e mais abaixo temos as vértebras lombares. Então sobre essas vértebras que nós vamos falar relacionado a essas alterações, ok? Então vamos pensar, já ouviram falar sobre escoliose, já ouviram falar sobre cifose, lordose? É importante que vocês saibam que a cifose e a lordose é uma alteração natural, né? É uma curvatura natural aí. Quando eu falo da cifose, eu falo de uma alteração que ocorre nas vértebras cervicais. E quando eu falo da lordose, eu falo de uma alteração que ocorre nas vértebras lombares. Essa alteração, ela não é considerada uma alteração que possa prejudicar, porque é uma alteração natural do nosso organismo, ok? Agora, quando eu falo sobre a escoliose, que é a escoliose aqui, ó, uma alteração lateral, um desvio, né? Um desvio lateral das minhas vértebras torácicas. Então esse desvio lateral que vocês estão vendo aqui é um desvio que não é normal, ok? Então esse desvio é considerado uma alteração postural. Então quando eu falar em escoliose, entende que é um desvio lateral da coluna, o famoso coluna em S, ok? Então a escoliose atinge as vértebras torácicas, show? Aí você vai ouvir falar da alteração lá nas vértebras cervicais, que é a hipercifose, que é uma alteração, né, como uma acentuada, uma curvatura
muito acentuada aí nas vértebras cervicais, então essa alteração muito acentuada é considerada prejudicial, ok? Uma curvatura normal é considerada somente a cifose, que é a alteração ali na região, é a curvatura na região que não tem alteração negativa. Agora, quando você vê uma alteração ou uma curvatura muito acentuada, aí você considera que é uma hipercifose e isso prejudica, né, no cotidiano aí, com dores, enfim. Lá nas vértebras lombares, né, nas vértebras lombares você vai ter a curvatura normal, que seria a lordose. Agora a curvatura, né, acentuada, né, uma curvatura muito acentuada, uma curvatura muito grande, aí chamamos de hiperlordose. Então a hiperlordose é uma curvatura muito acentuada na região lombar aí. Então vamos pensar, todas as alterações que nós falamos, né, que eu falei para vocês, essas alterações aqui, ela pode prejudicar, né, os discos intervertebrais. O que são esses discos? Os discos são os amortecedores que estão entre as vértebras, que nos auxiliam aí, né, para que um osso não seja comprimido com o outro. Então não fica um osso no osso. Exige ali um amortecimento entre as vértebras. Se ocorre uma dessas alterações que eu passei para vocês, dessas alterações aqui, ó, uma dessas alterações, ou todas essas alterações, elas vão comprimir a mais esse disco e vai gerar dor, vai gerar outros problemas que por consequência aí pode estar causando, né, até levando essa pessoa a uma cirurgia para correção nessa má postura aí, beleza? Então, pessoal, essas são as alterações que nós temos, né, pensando aqui nas principais. Então o nosso estilo de vida pode estar gerando essas alterações aqui e essas alterações podem estar prejudicando no nosso estilo de vida diário aí, ok? Então vamos tentar corrigir a postura, praticar atividade física com orientação, ok? Fazer o que você... usar o limite do corpo, não passar do limite, não carregar nada mais do que você consegue, pensando em fazer... carregando peso dentro de casa, enfim, observar como você está sentando para assistir sua TV, observar como você está sentando para mexer no seu computador, enfim. Essa aula de hoje foi uma aula de orientação, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês comecem a observar essa postura. Estou sentindo dor, né? Um pouquinho de falta de ar em determinados movimentos, então alguns sinais que o seu corpo está sendo acometido aí pelas alterações posturais aí de forma negativa, beleza? Espero ter contribuído mais uma vez aí com vocês, espero que tenham gostado e grande abraço aí, até a próxima aula. Valeu!